Aqui nós observamos duas fotomicrografias, que são fotos de cortes histológicos de um ovário real. Nessa imagem, observamos que esses pequenos pontinhos mais escurecidos representam núcleos celulares, de células de tecido conjuntivo e células foliculares que nós temos aqui na nossa estrutura tecidual do nosso ovário. Essas estruturas arredondadas maiores e mais claras, com um pontinho central, são os nossos ovócitos, tá? Esses ovócitos estão rodeados de células foliculares e cada um deles representa um folículo ovariano. Ovócito rodeado de células foliculares representa um folículo ovariano. No desenvolvimento folicular, por influência do FSH, que é o hormônio folículo estimulante produzido lá pela nossa adenohipófise, esse folículo primário ele começa a aumentar de tamanho, a ficar maior. E então o tecido conjuntivo ao redor desse folículo ovariano, ele se organiza para formar uma cápsula que nós vamos chamar de teca folicular. Essa cápsula teca folicular, ela está organizada numa camada mais interna e uma camada mais externa. A camada mais interna é uma camada mais vascularizada e a camada mais externa se assemelha mais a um tecido conjuntivo e, portanto, se assemelha mais a uma cápsula. Estudiosos indicam que a teca folicular ela pode estar relacionada ao suprimento nutricional desse folículo. Além da teca folicular, as células foliculares ao redor desse folículo ovariano, elas começam a se organizar ao redor desse ovócito e torná-lo cada vez mais na estrutura oval. E então esse ovócito começa a assumir a posição excêntrica desse folículo. Ele começa a ficar no centro do folículo. Posteriormente, entre as células foliculares que estão organizadas ao redor desse folículo, começa a surgir um líquido. E esse líquido ele vai se unindo, até ocupar um único espaço. Esse espaço ocupado por esse líquido será chamado de antro. E o líquido que ocupa este espaço a gente chama de líquido folicular. Líquido folicular está formado, então esse folículo começa a ser chamado de folículo secundário. O ovócito que está aqui dentro desse folículo chama-se ovócito primário. E quando esse líquido folicular é formado, esse ovócito que estava no centro desse folículo começa a ser empurrado para o lado do folículo e rodeado de células foliculares, ele se projeta para o interior do antro. Então, observem que aqui no centro desse folículo nós temos o antro, a cavidade preenchida pelo líquido folicular. E projetado no interior desse antro, ocupando espaço nesse antro, nós temos o nosso ovócito primário rodeado por um aglomerado de células foliculares. Esse folículo agora ele vai crescer e vai ser maturado até formar na superfície ovariana uma intumescência.